Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigos que nos prestigiam com sua presença, internautas que nos acompanham pela rede, estamos iniciando mais uma conferência do ciclo denominado O Problema da Interpretação. A interpretação tem sido objeto aqui de vários enfoques, inclusive aquele enfoque que vincula a interpretação ao conhecimento e vincula o conhecimento à cultura. Conhecimento e cultura, sabemos todos, são instâncias estreitamente vinculadas ao percurso existencial do ser humano. A cultura, para apresentar uma das 250 acepções que acompanham o termo, implica, segundo Alfredo Bose, escolho a definição de Alfredo Bose, implica a transmissão de práticas, técnicas, símbolos e valores que se devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência social. Fecho as aspas. E diz ainda Alfredo Bose, a educação é o momento institucional marcante desse processo. Nessa sessão do ciclo, centrado nas interpretações que integram os saberes do ser humano e, portanto, deixam vinculados conhecimento, cultura e educação, a partir dessa relação que fiz apenas como introdução, é precisamente sobre educação que nos dirá a escritora e acadêmica Rosisca D'Arcio de Oliveira. E é com muito prazer que eu reitero o que é de todos conhecido, mas é sempre um prazer dizer do currículo, dizer do percurso dos nossos conferencistas, dos nossos acadêmicos. A acadêmica Rosisca D'Arcio de Oliveira, sobre ser escritora e ensaísta, como acabei de dizer, é também bacharel em Direito pela PUC do Rio de Janeiro. Começou uma carreira jornalística na revista Visão, Jornal do Brasil, no Jornal do Brasil, na TV Globo, interrompida pelo exílio imposto pela ditadura militar. Na Suíça, tornou-se doutora pela Universidade de Genebra, onde lecionou por 10 anos. De volta ao Brasil, implantou no Rio de Janeiro um Instituto de Ação Cultural que fundara em terras suíças. Integrou a delegação brasileira à Conferência Mundial sobre População no Cairo e cochefiou a delegação à Conferência Mundial sobre a Mulher em Beijing. No governo federal, presidiu o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em 1996, fundou o Centro de Liderança da Mulher, de que é presidente. Foi embaixadora do Brasil junto à Comissão Interamericana de Mulheres da OEA e integrou o Conselho sobre Mulher e Desenvolvimento do BID. É consultora de organismos internacionais, é membro do painel mundial sobre a democracia da Unesco. Seus 2 primeiros livros, Le Féminin ambigu et la culture des femmes, foram publicados na Europa. Elogio da Diferença, publicado no Brasil e nos Estados Unidos, neste país com o título In Praise of Difference, deu continuidade à sua obra sobre o feminino. Reengenharia do Tempo, seu último ensaio, propõe uma nova relação entre vida privada e mundo do trabalho. Rosisca é ainda colunista de O Globo e do Estado de São Paulo. Seus outros livros, A Dama e o Unicórnio, Outono de Ouro e Sangue e A Natureza do Escorpião e Chão de Terra, exprimem a sua vocação de cronista. Professora do doutorado do Departamento de Letras da PUC-Rio, membro titular do PEN Clube do Brasil, recebeu a medalha Rio Branco por serviços prestados ao Brasil, a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, os prêmios Rio Mania da Associação Comercial do Rio de Janeiro, da qual é a vice-presidente de Cultura.
Orgulho Carioca, prêmio da Prefeitura do Rio de Janeiro, e foi também Personalidade Cidadania 2006 da Unesco. Atualmente, Rosisca preside o movimento Rio Como Vamos. Para falar de educação como problema, Rosisca Darcy de Oliveira. Muito obrigada, acadêmico Domício Poença Filho, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores. Não foi sem uma certa hesitação que eu propus esse tema Incertezas da Educação. Afinal de contas, a educação foi historicamente um campo de pretensas certezas, fossem elas científicas ou morais, que legitimavam a autoridade dos mestres. Mas eu decidi seguir um conselho de Edgar Morin, que me tem sido precioso na abordagem de vários temas, e mais ainda nesse tema da educação, que hoje é tão eivado de incertezas. Morin diz que nós só devemos reconhecer como confiáveis as ideias que sabem que o real resiste às ideias e que é necessário lutar contra o erro e a ilusão no esforço de despistá-los. O que é um alerta importante, sobretudo pelos professores, que são, em geral, seres de convicções firmadas e habituados à autoridade e legitimidade de quem transmite conhecimentos certificados e, por isso mesmo, nem sempre afeitos à autocrítica. Frequentemente são reféns de suas próprias ideias e resistem a acolher o inesperado ou a ouvir o silêncio que fala alto na balbúrdia das salas de aula. Albert Jacquard, um ilustre geneticista, sugeriu que em todas as escolas se escrevesse na entrada: aqui se pratica a arte do encontro. Ele definia, assim, o que lhe parecia ser a educação como arte, em resposta aos desencontros que são a marca do mundo da educação em nossos dias. Esse encontro está longe de ser evidente e sem acidentes. Ao longo do século passado, a educação foi objeto de críticas que se concentraram fundamentalmente no ato de ensinar e nos modos de aprender, né? Circunscrevendo o encontro entre professores e alunos e o resultado desse encontro ao mundo da escola. A escola nova, ou a escola ativa, de Montessori, Freinet e Descroly, que fizeram seguidores, inclusive no Brasil, a exemplo de Anísio Teixeira, também do professor Fernando Venâncio, né? Insistiram sempre no respeito à criança, fazendo da sua atividade o eixo da vida escolar e adaptando-se à sua linguagem, respeitando suas formas de socialização e deixando para trás a pura transmissão de conhecimentos que era herdeira de uma tradição religiosa que se fazia acompanhar de uma obrigatória reverência ao mestre. Essas ideias de invenção, de criatividade, até hoje, são ideias polêmicas em um sistema escolar que, apesar de tudo que já foi testado e provado, continua a defender a ideia equivocada de que é a aprendizagem que estimula o desenvolvimento, em vez de reconhecer, com a psicologia genética do grande Jean Piaget, que é o desenvolvimento da criança que permite a aprendizagem. Paralelamente a essa concepção centrada no desenvolvimento intelectual da criança, progressivamente deu-se prioridade à sua evolução socioafetiva. Como Piaget demonstrou, a criança, da mesma forma que funciona mentalmente de acordo com os níveis de desenvolvimento que estão na origem da sua aquisição de conhecimentos, vive também um processo de crescimento afetivo e social que é caracterizado por uma progressão de etapas
constitutivas da sua personalidade. Seu comportamento na aula e suas atitudes face ao professor, sua disponibilidade ou não ao aprendizado, são consequência da forma como ela vive o seu desenvolvimento. A insensibilidade dos professores à maturação afetiva própria de cada criança provoca sempre conflitos, bloqueios, frustrações. Nessas duas tendências que eu mencionei aqui, os professores se preocupavam sempre em reinventar uma prática escolar, né? Elucidando as necessidades próprias das crianças. Foi mais tarde, sob a influência da psicanálise, que entrou em discussão o papel do professor, o lugar ocupado pelo adulto na relação pedagógica. Foram muitos os estudos que revelaram a importância dos investimentos afetivos vividos pelos professores no comportamento de uma turma. Toda uma série de fenômenos relacionados a transferências e contra-transferências, de identificação e de projeção, que a pedagogia tradicional anulava, não via. E, por isso mesmo, os professores, às vezes incapazes de dominar esses fenômenos, apelavam, sobretudo, para a autoridade, adotando uma atitude que, muitas vezes, foi autoritária. Não é? Bom, esses debates foram sempre, como eu disse aqui, centrados na escola e deixaram de lado, até os anos 60 do século passado, alguns questionamentos muito radicais, como os que foram formulados, então, em torno dos anos 60, 70, por Ivan Illich, por Paulo Freire, que deram aos seus trabalhos uma dimensão eminentemente crítica, uma visão crítica da educação, sem se preocupar necessariamente com análises da pedagogia escolar. Ambos tiveram o mérito de ampliar o olhar além da escola. Freire, com a sua educação como prática da liberdade, e depois com a pedagogia do oprimido, e Illich, com uma sociedade sem escola. Ambos trouxeram a educação para fora da escola. Ao contrário dos autores que ilustram uma mesma filiação, que é Herstead de Freinet, de Carl Rogers, Freire e Illich não propõem qualquer alternativa escolar para a pedagogia tradicional. A contribuição deles é eminentemente crítica, visando um rompimento do modelo escolar e abrem uma nova interpretação da educação. E eu diria que os seus textos, na verdade, são muito mais um apelo à imaginação educacional, uma interpretação do que ela não é, mas do que poderia vir a ser. Muito mais isso do que propriamente trabalhos de pedagogia. Não é? Illich, por exemplo, que era de uma radicalidade total, não é? Dizia que a escola é uma instituição assentada no axioma de que a educação é um produto do ensino. E ele contestava isso. Não é? Para ele, o saber armazenado e distribuído pela escola era uma mercadoria que se tornou uma das mais preciosas moedas de troca da sociedade. E aí eu cito, ele dizia, é um bem de consumo que damos hoje em dia o nome de educação. Constitui um produto cuja fabricação é assegurada por uma instituição oficial chamada escola. Illich argumentava que é sempre fora da escola que nós aprendemos a maior parte do que nós sabemos, né? Entre os amigos, por intermédio de livros, da televisão, por observações fortuitas. É no conjunto dessas relações que as crianças e os jovens aprendem, segundo ele, mais do que no recinto da escola. Ora, essa ideia do Illich levava-o a fazer propostas que, na época, apareciam com um tom muito messiânico e muito utópico. Por exemplo, ele imaginava a possibilidade de redes de saber em que todos tivessem a possibilidade de ter contatos uns com os outros, enfim, dar acesso, onde fosse possível, dar acesso a cada um aos recursos existentes,
a todos que quisessem aprender em qualquer época da sua vida, esse acesso devia ser permitido. Os que desejavam compartilhar os seus conhecimentos deviam poder encontrar todas as outras pessoas que pretendam adquiri-los ou trocá-los. Os portadores de ideias novas, que estejam prontos a enfrentar a opinião pública, deveriam poder se fazer ouvir. Eu devo lembrar que, quando Elitte escreveu tudo isso, imaginando essas redes de saber, nós estamos longe da internet. Isso não estava longe, não estava no horizonte, não é? Portanto, foi uma intuição que não necessariamente, talvez não necessariamente correta na sua radicalidade de crítica da escola, mas muito interessante como premonição, não é? Intuição da abertura de um novo campo educativo que poderia vir a dar resultados importantes, como, de fato, tem dado. Quer dizer, não são poucas hoje as redes de saber, para utilizar a expressão dele, que, sobretudo no mundo científico, nas trocas de pesquisas, realizam aquilo que ele tinha imaginado. É muito importante isso. No mundo científico, hoje, na medicina, por exemplo, qualquer pesquisa que chega a um resultado importante, imediatamente ela é comunicada através de uma rede de cientistas que se tratam entre si, não é? E também nas escolas, mesmo nas escolas de nível fundamental, as pesquisas hoje são feitas com apoio em informações que podem ser retiradas da internet. Tudo isso ainda é muito embrionário, mas, de toda maneira, são coisas que estão acontecendo e que são exemplos de uma realização dessas redes de saber que pareciam, na época, completamente utópicas, completamente desprovidas de sentido, né? Bom, acontece que essas contribuições da internet à educação não anulam o impacto devastador que ela teve no mundo da educação. As escolas do mundo ocidental vivem hoje um sentimento de descalabro. O desencontro não se dá somente entre professores e alunos. É entre dois mundos que não se falam. E eu acho que a escola é uma das muitas vítimas dessa mudança de era. Não é a única, mas é uma dessas vítimas, né? Com isso, o pensamento sobre a educação foi chamado a se abrir a uma reforma que é paradigmática e que é muito mais complexo do que as reformas programáticas que pontuaram a sua história até hoje, essas todas que eu mencionei e que eram centradas na escola. Hoje o desafio é muito mais amplo, é, de fato, uma reforma paradigmática, não é? A reforma paradigmática virá quando se ultrapassar esse debate sobre a educação restrita, o debate sobre a escola, restringindo a educação entendida como transmissão de conhecimento dentro desse locus privilegiado. Essas interpretações, hoje, sofrem, agora, o curto-circuito em nossos instrumentos de leitura dos tempos que nós estamos vivendo. Esses instrumentos parecem, cada dia, mais incapazes de conhecer e explicar um mundo que se transforma em tamanha velocidade. As mudanças em curso tornam obsoletos os consensos sobre o que é importante pensar e, em consequência, o que é importante aprender, os conteúdos essenciais da educação. Consensos sobre como esses conhecimentos devem ser adquiridos
e em que contextos. Quando esses consensos entram em crise de legitimidade, carecem de convicção e chegam a duvidar de si mesmos, é porque não resistem às transformações na maneira de ver o mundo e de viver que a ciência e a tecnologia trazem consigo. O mundo se torna, assim, ininteligível em sua alta volatilidade e fragmentação. Esses novos conhecimentos e tecnologias decretam que um tempo chegou ao fim. Embora o passado insista em cobrar inutilmente do presente uma coerência com um mundo que já não existe. A educação se esvazia de conteúdo e se perde na sua prática. O que é aflitivo em nossos dias é a perplexidade da ciência da educação diante da aceleração científica e tecnológica que paralisa suas interpretações. Os jovens estudantes de Harvard, criadores das redes sociais, inventaram um outro mundo. No filme Redes Sociais, o personagem de Sean Parker, criador do Napster, faz o elogio das tecnologias da informação. Se um dia vivemos no campo e depois nas cidades, diz ele, hoje vivemos no ciberespaço. Retórica ou sabedoria premonitória, o fato é que crianças e jovens habitam uma boa parte do dia esse território virtual. Que mundo é esse? Volátil e surpreendente. A pergunta não lhes interessa a esses jovens criadores das redes sociais. Esse mundo não é movido a porquê. No universo de Mark Zuckerberg, o que importa é o como. Conectar-se é o verbo mágico que explica o seu Facebook. Conectar-se com que objetivo? O objetivo é conectar-se, respondeu ele a um entrevistador. A parafernália tecnológica, celulares e computadores, o milagroso Google, em particular, nos habituaram a receber respostas imediatas a toda e qualquer pergunta. Instaurou-se uma confusão perigosa entre informação e conhecimento. A informação estocada, que pode a qualquer momento ser acessada, não precisa ser memorizada para se tornar conhecimento. Em seu sábio Livro das Ignorâncias, Manuel de Barros sentencia: as coisas me ampliaram para menos. Para os jovens, o ritmo dos grandes clássicos do cinema é insuportável. Hollywood adotou a estética frenética dos clipes de publicidade, em que a mensagem deve passar em segundos antes que a atenção se desvaneça. Na linguagem escrita, o despotismo da aceleração se exerce de maneira ainda mais evidente. A carta tornou-se um objeto impensável, abduzida no e-mail, no SMS e, na mais perfeita expressão da rapidez como valor, os 140 toques do Twitter. Nicholas Carr, editor da Harvard Review, descreve essa involução experimentada em si mesmo, na medida em que não consegue mais, tendo sido um leitor compulsivo, manter a atenção na leitura de um livro inteiro. Ler 10 páginas, diz ele, para mim se tornou um esforço insuportável. Sinto isso, a mesma coisa, nos meus alunos, diz o autor do livro Rasos. Rasos foi assim intitulado porque Carr acredita que o pensamento que está se desenvolvendo entre usuários da internet é um pensamento sem profundidade. Pensamento que se desenvolve na horizontalidade e nunca na verticalidade, que é a capacidade de interpretação. Nem todo processo de adaptação a uma nova tecnologia é necessariamente uma evolução. Pode ser uma involução, pode não ser o crescimento da árvore da evolução da espécie, mas a sua queda. Creio que Nicholas Carr tem razão nas suas observações. E eu acrescento que tem-se um acesso infinito à informação,
Mas, na medida em que essa informação não se prende a nenhum tronco comum que lhe dá sentido, esse conhecimento é, por definição, um conhecimento raso. Leve-se em conta ainda a aceleração. A aceleração, o fenômeno contemporâneo mais vivenciado e menos compreendido, que permeia o cotidiano como uma condenação coletiva e provoca reações ambíguas. De um lado, o sentimento lúdico de concorrer consigo mesmo e ganhar o jogo de multiplicar atividades ao longo das inarredáveis 24 horas de um dia. Os jovens fazem várias coisas ao mesmo tempo. Do outro, o esfacelamento, o nunca pousar em nada, vivendo uma temporalidade de zapping, quando uma atividade deleta outra e banaliza todas. Viciado na aceleração, o psiquismo, por adaptação, se transforma e, na urgência do instantâneo, vai perdendo a capacidade de reflexão. Sentimentos que amadurecem no tempo da convivência encolheram em relações virtuais, efêmeras e indolores. A aceleração atinge um momento em que pode se tornar um fator de retrocesso. A cultura do imediato, do eterno presente, da volatilidade e da fugacidade, não favorece a compreensão de problemas que pedem concentração ou que se estendem nos longos prazos da história, hipotecando o futuro, a exemplo da crise ecológica, talvez o maior desafio colocado à inteligência humana. Pergunta-se se é possível uma mente formada nessa aceleração, nesse eterno presente, imaginar a envergadura de uma problemática como é a crise ecológica, cujos tempos são tempos infinitos. Quem são essas mentes viciadas na satisfação instantânea, no estilo zapping? Serão capazes de reconhecer e equacionar um problema que se enuncia em séculos e que exige hoje renúncias em nome de amanhã? São temporalidades que não batem necessariamente com a temporalidade que é vivida hoje pela juventude, não é? Acontece que esse no man's land, não é? O território da internet, atravessa o mundo real. O meteorito invisível que os meninos de Harvard criaram chocou-se com o tempo presente. Um meteorito, eu costumo dizer sempre isso, já pôs fim a uma era. Quem serão os dinossauros de hoje? Eu temo que os professores sejam sérios candidatos. Certamente, todas as gerações tiveram contato com os paradigmas norteadores dos mundos que as precederam. Mas, quando se trata de uma mudança de era, como agora, a incompreensão é radical. Hoje coexistem no tempo os que falam digital nativo e os outros, os mais velhos, que, ainda que tenham aprendido a manusear os instrumentos de uma nova tecnologia, não participam da episteme que essas novas tecnologias criaram. Suas estruturas de pensamento são diferentes das que as novas tecnologias fazem vigorar. Vivemos não só uma quebra paradigmática, mas uma quebra das estruturas epistemológicas, noção de tempo, noção de espaço, noção de identidade. O ciberespaço quebra essas três noções. Não quero ser positiva nem negativa, otimista ou pessimista, apenas constatar que a quebra desses três fundamentos da nossa maneira de conhecer e de interpretar o mundo nos joga em uma outra realidade, impõe uma experiência inaugural. Quem fala digital na minha geração fala com sotaque e passa a fronteira de um outro mundo, a fronteira de um outro continente. É nesse continente desconhecido e misterioso que estamos operando, um mundo que ora tangencia, ora é secante ao mundo real. Somos uma espécie humana em movimento, temos um pé em um mundo pré-virtual e estamos descobrindo um outro continente, gigantesco, sem fronteiras.
Estamos enxergando uma outra terra. Estamos tentando entender os habitantes de uma outra terra. Estamos descobrindo um novo mundo no qual estruturas epistemológicas não vigoram, então a questão é saber como uma geração que pensa com essas estruturas epistemológicas que estão sendo ultrapassadas pode pensar a educação para esses novos tempos. Isso me parece uma grande questão. Resta ainda, já que a educação sempre foi mais do que uma simples aprendizagem, foi sempre um espaço de construção de valores, de exercício da ética, saber que lugar ocupam essas preocupações em um mundo que a cada dia desliza mais e mais para a virtualidade. Examinemos um pouco a questão ética. É possível que esteja nascendo algo radicalmente diferente, em que a própria palavra ética, o próprio conceito de ética, que é um conceito milenar para nós, perca o sentido. Talvez já haja sintomas de enfraquecimento desse conceito que não estamos conseguindo descodificar. Como vivemos ainda dentro de parâmetros de convivência forjados em uma era pré-virtual, temos esse profundo sentimento de estranheza diante de um mundo que não obedece às normas éticas do mundo em que fomos formados. No ciberespaço, eu me pergunto, a ética é um projeto sem futuro ou o ciberespaço é um futuro sem projeto? De certa maneira, confirma-se que o mundo virtual não é senão o rebatimento, uma projeção virtualizada do mundo real. Com uma diferença. Trata-se de um rebatimento do mundo real como se estivéssemos no começo dos tempos, sem instituições, sem códigos constituídos de moral ou ética, sem regras de relacionamento entre as pessoas, sem balizas. Vivemos um momento complexo da história humana, como se tivéssemos hoje que tudo recomeçar, todo o trabalho civilizatório, tudo que foi construído no aperfeiçoamento das relações humanas, todo o esforço para manter a fera que dorme em cada um de nós enjaulada. O que é esse estranho mundo? O que pode emergir como ética desse espaço em que estamos vivendo, onde o encontro e o diálogo têm características que definitivamente não são as da vida real? A população do ciberespaço é incorpórea. Ela pode ser ou não ser, pode ser muitos, pode ser quantas múltiplas vidas adote, ser alguém que não se é. Como se dá um encontro desses seres incorpóreos que não têm necessariamente uma vida real? São seres de uma estranha natureza. Como podem eles dialogar entre si e, nesse diálogo, construir uma ética? A ética do ciberespaço é um dos grandes interrogantes desses novos tempos. Porque ele se apresenta como um mundo sem lei, sem governo, sem controle, sem limites, sem repressão, sem superego. Um mundo sem tabu. É nesse mundo que transita aquela população jovem, de carne e osso, que senta nas salas de aula e que somos supostos educar. Esse talvez seja o maior desafio que a educação enfrenta hoje. Como a sociedade real, o mundo da educação entra em contato e convive com essa não ética, essa aética de um espaço virtual inimputável porque anônimo. Nosso tempo é herdeiro da falência das grandes narrativas e introniza o indivíduo que tem a si mesmo como referência prioritária e cujos vínculos de pertencimento e, portanto, de dever se enfraquecem. O outro perde seu papel na relação de alteridade e passa a desempenhar um papel de coadjuvante, necessário se fonte de satisfação, de interesse ou de prazer, descartável se por alguma razão incômodo. O outro não é mais fonte de obrigação, não me liga a ele um dever, apenas uma oportunidade.
O projeto de vida estritamente biográfico contém o risco de perder a ligação com os destinos coletivos. Autorreferenciado, o jovem contemporâneo existe melhor no espelho. Sua ética é facilmente egocêntrica, seu julgamento autoindulgente. As relações virtuais se criam ao acaso dos encontros e se desfazem ao sabor de um clique. Essas relações têm um caráter ralo em que a existência do outro é deletável, uma lei não escrita, espécie de código aceito na rede. Na medida em que a habitação do mundo virtual vai ganhando uma importância assustadora no emprego de tempo dos jovens, cabe perguntar que efeito formador ou deformador estará tendo a experiência da não existência ou da supressão indolor do outro, a assunção de falsas identidades e a superficialidade, às vezes crueldades impunes, nessas relações virtuais. No ciberespaço onde o outro é deletável, quem é o outro? Quem é o outro com quem nos relacionamos sem que tenhamos por eles responsabilidade? A ética definida como um diálogo, que leva em conta o outro dentro das balizas de um tempo e de um espaço, cabe mal nesse ciberespaço. O interlocutor pode estar em lugar indefinido, o tempo é um tempo qualquer que pode ser inventado. A invenção do tempo e do espaço é livre. As dimensões conhecidas de tempo e espaço, com as quais se trabalha na construção da ideia mesma de real, estão postas em questão. Igualmente em questão está o conceito de identidade. Essa incorpórea população tem uma identidade improvável, uma identidade lábil, cambiante, pode ser uma como pode ser outra. Uma eclosão do imaginário sobre si mesmo que leva a um frenesi de relacionamentos esses que têm uma diversidade tão grande quanto as possibilidades de se imaginar a si mesmo e que se desdobram em vários personagens ficcionais. É possível ser outra pessoa, dizer-se que se vive em outro país, em um tempo inventado. E os encontros vão se dar entre essas versões múltiplas que cada um apresenta de si sem possibilidade de verificação. Cada um escreve o romance de sua própria vida, se assim lhe aprouver. Vem à tona, portanto, um mundo imaginário, um mundo que concorre com a vida real, onde a ficção deixa de ser ficção. Com todos os seus riscos e imensas oportunidades, a internet é o enigma do mundo contemporâneo. Decifrá-lo quem há de. Talvez já tenhamos sido devorados. A fragmentação da informação, a coexistência do virtual e do real, está moldando um novo paradigma e afetando irreversivelmente as certezas sobre o que é educação. A primeira vítima desse cataclisma é a escola. Educação deixou de ser sinônimo de escola. Sintetizo assim minhas incertezas. No passado, a escola era um espaço físico dedicado à aquisição de conhecimentos certificáveis que só os professores detinham. O professor era um profissional supostamente capaz de saber o que e como ensinar. Os ritmos escolares balizavam o tempo desse aprendizado que se sucedia ao longo dos anos. Todas essas premissas estão postas em questão. Um abismo geracional separa professores e alunos, minando as relações de admiração e respeito. Os professores estão hoje a cavaleiro entre dois tempos, um passado em que os conteúdos eram transmitidos de uma forma que hoje chamaríamos tradicional, um presente em que os alunos, digitais nativos, habitam fascinados esse espaço virtual como vida real e são habilíssimos em tecnologias que os professores mal dominam. Quando todos os alunos frequentarem as aulas, quando houver professores suficientes, recebendo um salário decente, ainda restará a incômoda questão
do que lhes ensinar. Um livro de respeitáveis pesquisadores franceses ostenta o título inquietante: Ainda é preciso aprender? A virtualidade é o meio ambiente de uma juventude portadora dessas próteses cerebrais que são os celulares, prolongamentos de seus corpos, onde trazem armazenada, Google dispensando o trabalho da memória, toda a informação do mundo. Fotografam tudo que se passa, como que deixando provas tangíveis do que é vivido em tempo real, marcando o instante, sem apelo à abstração da memória, seus caprichos e brumas. Como tudo é registrado sem esforço, é o próprio esforço que se torna um comportamento raro e desvalorizado, o que representa um perigoso efeito colateral. Entre alunos e professores, há distância e estranhamento, por vezes agressividade. A pletora de informações que cada um acessa quando tira o celular do bolso não implica que as crianças e os jovens tenham a mínima ideia do que fazer com elas, ou pior, que saibam a diferença entre informação e conhecimento. A aquisição de conhecimento depende do desenvolvimento de aptidões mentais e do domínio dos códigos culturais, que permitem navegar com alguma coerência em um oceano de informações desgarradas. As informações disponíveis na internet são um tesouro, literalmente incomensurável. Problemática é a exígua capacidade de processá-las e de lhes dar algum sentido. Assim como a palavra ganha seu sentido no texto e o texto ganha sentido em seu contexto, a informação pede para se inserir em um patrimônio cultural que caberia à escola transmitir. A contextualização é condição da função cognitiva ao mesmo título que a consciência de ter aprendido, tão cara a Jean Piaget. É a transmissão do patrimônio cultural e de valores que dá à juventude o sentido de pertencimento à aventura humana e estabelece os vínculos de continuidade entre as gerações que se sucedem. Tarefa essencial em tempos moldados e irrigados pela tecnologia que permite a cada um construir um mundo próprio, o que pode ser uma rica experiência, se conectada a um pertencimento mais amplo, mas pode ser também o deslizamento para uma forma velada de antissociedade, um aglomerado de indivíduos autorreferentes cuja comunicação não passa por uma experiência ou memória comum e se tece apenas com os laços esgarçáveis da banalidade. O desafio da educação é a formação de indivíduos aptos a pensar pela própria cabeça, capazes de transformar informações em conhecimentos, abertos à inovação e experimentação, afeitos à argumentação e à escolha, o que Edgar Morin chama uma cabeça bem feita. A vida em tempos de internet exige da educação uma metadisciplina, o aprender a aprender. Quem serão os professores dessa escola aberta ao desconhecido, sob forma de pesquisa, e ao inesperado, sob forma de criação? Não há receita pronta de escola, e sim ingredientes a combinar. A aquisição de conteúdos específicos com o aprendizado de competências transversais, que permitam aos jovens dar sentido a si mesmos e a um mundo em que terão vida longa e as certezas curta vida. A educação, em meio a tantas incertezas, cada vez mais será uma forma de arte. Há anos atrás, visitando o ateliê de Alexander Calder, em sua casa no Vale do Loire, fascinei-me pelos seus stabiles, essas sólidas estruturas de ferro estáveis, das quais partem lâminas, que essas sim, movem-se ao sabor do vento e encontram cada uma sua forma. Vejo assim a arte de educar, uma estrutura sólida e a liberdade de cada um encontrar o seu destino. A solidez seria dada por alguns conhecimentos estruturantes, a condição humana, em toda a sua complexidade, o respeito ao outro e à sua humanidade, o que significa uma educação à compreensão
e o apreço à liberdade, e as formas múltiplas da arte, e, por fim, a consciência planetária. Esse estábile educativo deveria permitir que cada um, ao sabor dos ventos que encontrasse, apesar das incertezas, fosse apto a desenhar, com movimentos harmoniosos, uma vida capaz de produzir beleza. Muito obrigada. Muito bem, muito bem mesmo. Rosisca nos brindou, como todos testemunhamos, com uma aguda interpretação rigorosamente dentro do tema do ciclo, do processo educativo do nosso tempo. Com o risco do lugar comum, eu digo que sua fala evidenciou ainda uma vez, como sempre, já nos acostumamos a isso, o brilho, a lucidez, a clareza, a pertinência que costumam marcar os seus pronunciamentos, nesta mesa e por escrito, na sua coluna, nos seus livros. Entre outras pontuações agudíssimas, ela rastreou momentos da dinâmica da educação no Brasil, destacou o predomínio inicial da autoridade do professor, hoje colocado em questão. Quem ainda frequenta a sala de aula já experimentou isso e experimenta a cada momento. O centramento da educação na escola, também questionado. A visão inovadora, comentou a visão inovadora de Roberto Freire e de Ivan Illich. Paulo Freire e o Roberto está por outras razões na minha cabeça, né? Comentou a devastação provocada pela internet, o conflito agudo entre a rede e todas as suas vicissitudes e a escola, a necessidade de uma reforma paradigmática, a relação entre a aquisição do conhecimento e a nova configuração do nosso tempo, do tempo hoje, sobretudo no espaço ocupado e vivido pelo jovem contemporâneo. Culminou por nos convidar a refletir sobre a exigência de um novo modelo de educação para a complexa realidade cultural da nossa temporalidade. E deixou a nossa perplexidade a indagação formulada pelos pensadores franceses. Ainda é necessário aprender? Eu agradeço a Rosisca a sua palavra mobilizadora, evidentemente, e agradeço a todos que desfrutaram o prazer de ouvi-la nesta tarde e noite. E convido para a conferência que encerrará o ciclo e que estará a cargo do seu idealizador, o crítico, professor e pensador de cultura, nosso querido amigo acadêmico e ensaísta Eduardo Portela, que aqui falará sobre a interpretação literária, no dia 30 de setembro, neste mesmo local, nestas mesmas 5h30, ou naquelas 5h30 do próximo dia. Convido também a todos para o Seminário Brasil Brasis, que se realizará aqui no dia 25 de setembro, sob um tema candente, oportuno e imediato: eleições e cidadania. E aqui estará o acadêmico Merval Pereira, com os seus convidados, Sérgio Abranches e Jorge Maranhão. Muito obrigado a todos pela presença.